E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que a gente vai abordar. Começando com a partida de ontem, né? O Cruzeiro empatou em 1x1 contra o Confiança lá em Aracaju e após a partida o técnico Enderson Moreira concedeu sua tradicional entrevista coletiva e lamentou bastante as chances perdidas no primeiro tempo, disse que a atuação da equipe foi boa nos primeiros 45 minutos, mas concordou que a segunda etapa foi ruim. Segundo o técnico, isso aconteceu porque o Confiança baixou as linhas e se fechou muito bem. Eu discordo um pouco da avaliação dele porque não achei que o Cruzeiro tenha jogado bem em nenhum momento da partida, tá? Nem no primeiro tempo. Mas é fato de que a gente teve 4 chances claras de gol na primeira etapa e converteu apenas uma, né? Teve o pênalti perdido pelo Regis e aquelas 2 bolas que o zagueiro adversário lá, o Matheus Mancini, salvou em cima da linha. Então se a gente fosse um pouquinho mais efetivo, a gente teria ganhado. Inclusive eu acho que tem que ficar a chamada pro senhor Regis, né? Porque assim, eu acho que é meio inadmissível perder pênalti, ainda mais cobrando daquela forma, né? Um chute fraco ali, até telegrafando a cobrança. Eu não consigo lidar muito bem com pênalti perdido, tá? E na situação que a gente tá, com dificuldade, vindo de uma derrota em casa, precisando ganhar de todo jeito, se é pra bater daquele jeito, nem pede a bola, deixa o outro bater que vai ter pelo menos sustância pra chutar a bola pra dentro do gol. Voltando ao técnico, o Enderson pontuou que nenhum time do Brasil tá pronto, citou o exemplo do Flamengo, atual campeão brasileiro que tá passando por muitas dificuldades e tudo mais. E sim, a gente entende, ninguém tá pronto, ainda mais nesse momento que ninguém treina, teve uma paralisação de 4 meses, tudo isso tem que ser considerado na avaliação. Mas acho que o que realmente incomodou é que o Cruzeiro não parecia saber como atacar no segundo tempo, né? Quando o adversário se fechou. Tá faltando repertório pro nosso time e a gente tem que pontuar isso. Não tá bom. E quando a gente olha pro resto da competição, faltam 17 jogos em casa na Série B, né? E a gente espera que o Cruzeiro seja forte em casa para conseguir pontuar muito e conseguir um acesso sem grandes sofrimentos, que é esse sim o nosso objetivo na temporada. Mas alguém acha que um time de Série B vai vir jogar contra o Cruzeiro no Mineirão e vai nos atacar? É muito raro, gente. Todo mundo vai jogar fechadinho, com linha baixa, todo mundo atrás da linha da bola e blá blá blá. Então o Cruzeiro tem que conseguir criar alternativas para enfrentar esses times. A gente não tá sabendo como atacar e isso tem que ser visto. Eu acho que o Enderson enxergou isso, espero que ele consiga trabalhar minimamente nas conversas ali, porque não tem tempo de treinar, né? Mas enfim, quando tiver uma oportunidade para treinar, o Cruzeiro tem que ajustar essas questões e ir resolvendo durante os jogos mesmo, tá? Hoje a oportunidade de treino que existe é efetivamente o jogo. Então o Cruzeiro precisa melhorar nesse sentido, porque se a gente ficar nessa de que só consegue jogar contra adversários que estão abertos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Agora é muito diferente achar que o time precisa melhorar e achar que tem que mandar o técnico embora, né? Pelo amor de Deus, eu acho que tá faltando um pouquinho de equilíbrio mínimo aí de grande parte da torcida, principalmente em rede social, até porque rede social eu acho que nunca balizou muito bem qual é o comportamento de torcida, tá? Normalmente a gente consegue enxergar isso muito mais no estádio, mas nesse momento que não tem torcedor no campo, né, acaba que cresce muito aí a importância do que a torcida fala em rede social e eu acho que é um momento para ter um pouquinho de equilíbrio, porque nenhum treinador que assumisse o Cruzeiro nesse momento iria fazer milagre. O trabalho do Enderson teve alguns aspectos positivos e precisa melhorar muito em outras questões, mas achar que vamos aí trocar técnico a cada 1 ou 2 tropeços e que isso vai dar certo, aí já passa por completo desconhecimento de futebol. Porque trocar treinador aí a cada empate ou a cada derrota nunca funcionou pra ninguém. Uma questão muito falada na partida de ontem foi sobre a braçadeira de capitão pro volante Henrique, né, que teve essa rápida passagem pelo Fluminense e retornou ao Cruzeiro, foi titular pela primeira vez nesse jogo contra o Confiança. O Enderson fez questão de defender o volante e dizer que o Henrique não queria sair do Cruzeiro, mas que ele foi induzido a isso pela antiga diretoria, que queria baixar a folha salarial e como tinha o Fluminense ali disposto a levar o Henrique, o conselho gestor deu uma forçada na barra para ele sair. Se essa questão é verdade, eu passei a gostar um pouco mais do conselho gestor, porque na minha opinião, pelo menos, a passagem do Henrique pelo Cruzeiro, ela já deveria ter se encerrado. Eu acho sim que o retorno dele ao Cruzeiro agora é um erro dele, é um erro do clube, tá? E isso não quer dizer que o Henrique tenha jogado mal essas 2 partidas, nem o jogo de quinta que ele entrou, em que ele não teve uma atuação ruim, e ontem também ele não jogou mal, mas isso não vai apagar os anos anteriores e o fato de que hoje o Henrique está tirando espaço de jogadores jovens
jovens que poderiam entregar mais em campo e futuramente nos ajudar na parte financeira também. E eu não falo isso do Henrique por esse negócio de ter abandonado o barco, de abandonar o clube, de não ter gratidão, nada disso, tá? Ele é jogador de futebol, dele eu espero futebol, tá? E a minha questão sobre ele é realmente o campo e bola. Eu não acho que o Henrique se justifique manter na equipe. E a questão da braçadeira, eu falei um pouquinho sobre isso na live de ontem. Na minha opinião, a braçadeira de capitão no futebol brasileiro, ela não tem grande importância, é uma coisa muito mais simbólica mesmo, tá? Então eu não esquento muito a cabeça com isso, mas concordo, né, que assim, da forma que tudo aconteceu, dar a braçadeira de capitão pro Henrique não pegou muito bem. Eu, se fosse o técnico, não teria feito isso. Mas já que o Henderson fez, eu também não consigo achar que seja de grande relevância. Quem chamou a atenção pela entrevista pós-jogo foi o lateral direito Raul Cáceres, que inclusive fez o nosso gol. O paraguaio disse que o Cruzeiro não jogou como time grande, que houve uma queda muito grande do primeiro para o segundo tempo e o resultado acabou sendo justo. Eu concordo com a leitura do Cáceres, achei que de fato o empate ficou de bom tamanho pelo que cada uma das equipes produziu e também achei que faltou ao Cruzeiro saber, né, o que fazer quando tinha a bola no pé. E até é um pouco batido falar sobre isso, mas que surpresa boa tem sido o Raul Cáceres. Inclusive o pessoal do SofaScore, que é um site muito bom de estatísticas, avaliou que o Cáceres tem a melhor nota média entre todos os defensores, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro até esse momento. A gente elogia sempre com um pé atrás, né? Mas tomara que continue nessa boa pegada aí, porque mesmo o Cáceres sendo o nosso lateral que fica mais preso na defesa, ele tem sido ironicamente aquele que mais produz na parte ofensiva, né? Além do gol de ontem, ele já tem aí também 2 assistências na Série B. E falando de outro lateral, do outro lado, Patrick Bray, o Cruzeiro explicou ontem à noite por que ele não foi relacionado para essa partida contra o Confiança. O Bray sofreu um trauma na panturrilha nos poucos minutos que entrou contra a Chapecoense na última quinta. Não foi dado um prazo para esse retorno, mas de toda forma ele estaria fora do jogo de quarta-feira, em que o Cruzeiro enfrenta o CRB lá em Maceió, né? Quarta-feira, 4 horas da tarde, um horário um pouco diferente aí, mas é o jogo decisivo aí da terceira fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro precisa vencer por 2 gols de diferença para levar a disputa por pênaltis. E é importante pontuar que não tem critério de gol qualificado, tá? Então, se por exemplo o Cruzeiro ganha por 3-1, a gente não se classifica por ter feito mais gol fora, a gente perdeu por 2-0 no Mineirão, né? Com 2 gols do Léo Gamalho, que tá jogando muita bola, é inclusive o artilheiro da Série B, mas o Cruzeiro precisa vencer por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Vencer por 3 gols de diferença a gente se classifica direto, né? E não tem prorrogação também, tá? Se o Cruzeiro vencer por 2 gols de diferença, é pênalti direto. Para esse jogo, o Cruzeiro tem vários desfalques, tá? Começando aí, 5 jogadores não poderão atuar porque já jogaram a Copa do Brasil por outras equipes. Além do Patrick Bray, que eu já falei, tem também o Claudinho, os 2 disputaram a Copa do Brasil pela Ferroviária, não poderão jogar. Tem o Arthur Caíque e o Regis, que jogaram pelo Bahia, e o próprio volante Henrique, que jogou pelo Fluminense. Esses 5 estão fora. Além deles, o Stênio vai passar por uma cirurgia porque teve uma ruptura no ligamento do ombro, tá? Ele tinha machucado contra o Botafogo, voltou, teve um trauma no mesmo lugar contra a Chapecoense e vai operar agora para tentar resolver esse problema. Tomara que o garoto se recupere logo, né? Ele que vinha fazendo partidas aí oscilantes, não tinha conseguido de fato um grande desempenho, mas perder um jogador jovem por lesão assim é sempre uma coisa muito triste, então que ele consiga recuperar logo, mas deve ficar um bom tempo aí sem ser opção aí pro nosso treinador. Além desses, né, o Jean e o Marcelo Moreno também não devem participar do jogo, tá? O Jean com problema no joelho, né, já tá sendo desfalque aí nas últimas rodadas, e o Marcelo Moreno porque tomou uma pancada na cabeça, teve um corte, precisou levar 8 pontos no local inclusive, ficou fora do jogo contra o Confiança, deve ficar fora dessa quarta também e retornar contra o América no sábado. O médico do Cruzeiro até explicou que é a questão do protocolo lá de concussão, quando o cara toma pancada na cabeça, e provavelmente o Moreno vai ficar de fora mesmo. Pode ser que a gente tenha alguma novidade nessa terça, mas eu duvido muito, tá? Porque 2 jogadores que estavam fora da relação foram convocados, né, e se juntaram ao time lá em Maceió. Foi o meia Marco Antônio e o volante Adriano. Os 2 não estavam na delegação no jogo desse último domingo e estarão na próxima quarta-feira. E aí fica a expectativa para ver se o Marco Antônio tem chance de jogar alguns minutos, né? Porque como a gente não tem Regis, não tem Claudinho, que são os caras que o Henderson tem utilizado ali como esse meia central, atrás de um atacante, então ou o Maurício deve começar jogando por ali, acho que é o mais provável, e o Marco Antônio ficando como alternativa.
Por característica, eu queria ver um pouco mais do Marco Antônio, que é um armador, um cara que volta para buscar, que tem um passe de muita qualidade. Quem sabe ele não apareça pelo menos no segundo tempo aí e pode nos ajudar de alguma forma, porque se ele entra nesse jogo, joga bem, o técnico certamente passa a olhar para ele com outros olhos, né? E passa a dar mais oportunidades, porque o Marco Antônio é muito bom. O Adriano deve ficar como opção de banco mesmo, né? Já que os nossos titulares como volantes devem ser Jadson e Ariel Cabral. E ontem na live eu até falei, né, que se dependesse de mim, eu meti um Cruzeiro mais ofensivo, com 2 centroavantes lá, o Thiago e o Moreno. Parece que não vai ser possível, porque o Moreno não terá condições físicas, então, para jogar nessa partida. E eu acho sim que o Marcelo Moreno é um desfalque, ele não está vivendo o melhor momento da sua carreira, mas ainda assim eu vejo ele como nosso melhor centroavante, né? E para um time que precisa no mínimo de 2 gols para pensar em classificação, eu acho que sim, é um desfalque, vai fazer falta. Tomara que o Thiago consiga resolver ali na frente, tem o Robertson Lewandowski também, e até o Judivan, que tá na delegação e pode pintar no time. E só destacando, né, que a classificação na Copa do Brasil nessa próxima quarta-feira renderia aí no mínimo mais 2 milhões de reais nos cofres, que é uma grana que faria muito bem pro Cruzeiro nesse momento complicado que a gente tá vivendo, mas sendo bem realista mesmo, sendo bem sincero, tá? Pelo cenário, pelo contexto aí, caras, vai ser uma surpresa muito grande se o Cruzeiro conseguir essa classificação. O CRB é franco favorito. E por fim, o Cruzeiro conseguiu uma liminar que lhe dá efeito suspensivo naquela decisão judicial do dia 13 de agosto, que mandava o clube reintegrar e assinar o contrato com o lateral esquerdo Dodô. Com isso, o Cruzeiro nesse momento fica livre de assinar o contrato com o atleta, mas a ação trabalhista segue correndo, tá? Isso pode ser revertido, essa decisão pode ser mudada daqui pra frente, só que nesse momento o Cruzeiro tá livre, não tem que assinar aquele contrato absurdo, né? Que gerava aí um custo entre salários e luvas, nesse momento seria de aproximadamente R$1 milhão pro Dodô. Eu gostaria muito que houvesse um acordo nessa história, né? Seja pro Dodô jogar pelo Cruzeiro ou pro Dodô ir embora, simplesmente para acabar com essa novela, né? Uma coisa chata, mas assim, sendo realista, tá? Nenhuma das partes parece disposta a ceder. O Dodô tá vendo aí uma grande oportunidade de fazer uma pequena fortuna, né? É muita grana envolvida nesse contrato. O Cruzeiro tem seus motivos para contestá-los. O intermediário da negociação é um dos caras que está sendo investigado também, né? Pelos rolos aí com Itair Machado e tudo mais. Então, nesse momento, caras, é uma situação muito imprevisível do que é que vai acontecer. Acho que no final das contas, né, provavelmente quem vai se ferrar na história é o Cruzeiro, mas nesse momento, pelo menos, a gente não tá devendo nada pro Dodô, não. De momento é isso, galera. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use aí os comentários para opinar sobre cada um dos temas aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!